boa tarde. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês, porque a gente vai começar na apostila 2 essa semana e vai ser uma matéria que a gente vai demorar um pouquinho mais para pegar ela, porque a gente vai entrar nos números racionais e ela é um pouquinho mais difícil que as outras. E por a gente estar distante, estar longe, eu acredito que ainda é mais difícil, porque a gente estando na escola, estando perto, eu estando próxima de vocês, já é difícil, né? A gente estando junto lá, eu explicando no quadro para vocês, já tem uma dificuldade. E a gente longe ainda é complicado. Mas eu tô aqui justamente para falar isso. Eu vou dar todo o suporte para vocês nas dúvidas que vocês tiverem. Vou tentar simplificar ao máximo na explicação para ficar mais fácil de vocês entenderem. E toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para mim que eu vou responder. Não precisa desesperar, que eu não vou passar essa matéria para frente sem tirar as dúvidas de vocês. E outra coisa que eu queria falar também, que eu vou passar por uma pequena cirurgia, mas como a gente tá quietinha em casa, eu rapidinho também eu vou recuperar e tudo, mas no mais tá tudo tranquilo. Acredito que todos vocês já estejam com a apostila 2, então agora eu vou começar para a nossa explicação. Então, beijo. Uau, vamos lá para a nossa aula então dessa semana. Começando aqui na apostila 2, nós vamos falar sobre os números racionais. Então, os números racionais, quais são eles? Eu já tinha falado um pouco sobre eles com vocês lá na escola. Os números racionais são aqueles números que é qualquer número que pode ser escrito como quociente de dois números inteiros. O que é quociente, Ana Maria? É quando a gente divide um número por outro. E quando o divisor é diferente de zero. Então, falando disto, os números racionais estão incluindo os números com vírgula, as dízimas periódicas. Os números com vírgula são quais, gente? Os números decimais. Números decimais, dízimas periódicas, frações. Que mais? Raiz quadrada, né? Número inteiro. Quais são os números inteiros? São os números negativos e os números positivos também. Então, eu vou começar explicando primeiro os conjuntos, que eu já expliquei várias vezes para vocês lá na escola. Começando aqui. Primeiro dos conjuntos que a gente tem. Quais são eles? Qual que é ele? É o conjunto dos números naturais. Os números naturais são somente os números positivos. O conjunto dos números naturais inclui só os números positivos. Depois, a gente tem o conjunto dos números negativos.
incluindo os negativos que é o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, a gente já inclui tanto os números negativos quanto os números positivos. E o zero também. Já no conjunto dos naturais, só tem os números positivos. E depois a gente tem o conjunto dos racionais. O conjunto dos números racionais engloba todos esses outros dois conjuntos aqui. Então, o conjunto dos racionais vem o que eu acabei de falar. Vem as frações, os inteiros, os naturais, os números decimais, que são os números com vírgula, dízimas periódicas, porcentagens também, porque a gente pode transformar a porcentagem em uma fração. Então, aqui ó, número misto, fração, números com vírgula, dízima periódica. Ó, aqui falando do conjunto. Pronto. A partir daí, o que vocês devem saber identificar? Qual foi a primeira coisa que eu falei? Que o número racional pode ser qualquer número que pode ser escrito como quociente de dois números inteiros. Qualquer número. Qualquer número, eu posso escrever ele como quociente. Então, eu tenho aqui um número inteiro. 5 é um número inteiro. E eu vou escrever ele como quociente. Como, Ana Maria? Aqui eu tenho um número inteiro. E eu vou escrever ele como número racional. Como? Para eu escrever ele como número racional, eu tenho que escrever ele como quociente entre dois números, porque para ser quociente, ele tem que estar dividindo. Então, aqui, ó. 5 dividido por 1. Ele está escrito na forma de fração. Quociente é quando eu divido um número pelo outro. Ou 5 dividido por 1. Todo número pode ser escrito nessa forma. E toda fração, ela é escrita na forma de quociente. Então, aqui, outro exemplo. Eu tenho um número decimal, 0,6. Ele é racional, porque ele pode ser escrito na forma de quociente. A gente precisa saber transformar esse número decimal em fração. E vice-versa, também transformar a fração em número decimal. Então, primeiro eu vou explicar como que a gente vai transformar o número decimal para fração. Pessoal, tenho aqui um número decimal que eu vou transformar em fração. Então, eu tenho aqui 0,6 e quero transformar esse número para fração. Então, o número mesmo já me fala. Número decimal. Decimal vem de 10. Se ele é um número decimal, a minha fração vai ser uma fração decimal. O que é decimal? Vem de 10, 100 ou 1000. Então, isso quer dizer que no meu denominador, a gente vai ter esses números. O que isso significa? Se nós temos uma casa depois da vírgula, significa que nós temos o 10, que é equivalente a 1 zero. Se temos duas casas depois da vírgula, vai ser 2 zeros.
Então, vou pegar outro número aqui para dar o exemplo. Então, aqui, ó, 2,57. Duas casas depois da vírgula, 2 zeros. Então, como que a gente vai transformar isso? Vamos pegar o número todo. Quando aparece um zero aqui antes da vírgula, a gente pega o número sem o zero. Então, esse número vai ficar na parte de cima da fração. A parte de cima da fração é o numerador. E no denominador, fica apenas o 10, o 100 ou o 1000. Se a gente tem uma casa após a vírgula, 1 zero. Duas casas após a vírgula, 2 zeros. Pego o número todo sem a vírgula. Assim que a gente transforma de um número decimal para uma fração. Agora, pessoal, vamos fazer o contrário. Transformar de fração decimal de fração para número decimal, desculpe. Então, eu tenho aqui uma fração e quero transformar para número decimal. Então, aqui, a transformação de número decimal para fração é mais fácil. Já a transformação de fração para número decimal, a gente precisa fazer a conta. Como a gente falou que a gente precisa que o número racional é o quociente entre dois números, para a gente transformar esse número em decimal, a gente precisa efetuar esse quociente. Então, a gente tem que dividir realmente 3 por 5. Então, se a gente não fizer essa divisão, a gente não vai saber o resultado. Então, nós vamos dividir aqui 3 por 5. Só que tem um porém. 3 não divide por 5. 3 é menor do que 5. Então, o que a gente vai fazer? Um zero e acrescenta a vírgula. Quando eu acrescento essa vírgula, vou colocar um zero aqui no meu dividendo. Agora sim, 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, 0. Então, aqui deu uma divisão exata, então eu consegui transformar num número decimal exato, 0,6, 6 décimos. Aqui, eu tenho 20 terços. Vamos transformar esse número em uma fração. 20 dividido por 3. 20 dividido por 3, quanto que dá? 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3 dá 18. E sobra 2. Só que 2, eu não quero que essa conta sobre resto, porque a gente tem que continuar essa conta até que não sobre resto. 2 é menor do que 3. Então, 2 não pode dividir por 3. Eu acrescento a vírgula e o zero. Só que 20 não divide por 3. Mas o 18 sim, né? Então, continua 2. Desculpe, 6. 6 vezes 3, 18. 2 de novo.
Vamos acrescentar o 0 de novo. 6. 6 vezes 3, 18. 0. O que a gente vai perceber com isso aqui, gente? Eu posso continuar essa divisão aqui infinitamente, que não vai ter fim, não é? Então, olha isso. 20 dividido por 3 é um número, é uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É quando esse período repete infinitas vezes. Essa conta não tem fim, eu posso continuar repetindo esse 2 aqui e sem parar que vai continuar. Dízimas periódicas, elas também fazem parte do grupo dos números racionais. É também um número racional, tá? Então, para a gente descobrir se é uma dízima periódica, a gente faz a divisão. Ok, pessoal? Então, aqui eu transformei de uma fração para um número decimal. Ok? Pessoal, outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre os números mistos. Eles também fazem parte do grupo dos números racionais. Para quem não sabe o que é um número misto, o número misto, ele é a junção de uma fração com um número inteiro. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um inteiro e um meio. O que significa isso? Que eu tenho uma parte inteira, vou representar isso aqui com um desenho, para ficar mais fácil. Tenho uma parte inteira e metade. Então, um inteiro e meio. Então, este é um número misto. E tenho a possibilidade de transformar esse número misto em fração. E desta fração para um número decimal. Quando a gente vai representar esse número numa reta numerada, a gente precisa transformar esse número em fração e depois em número decimal. Então, eu tenho aqui um inteiro e um meio. Aqui eu já falei para vocês que isso aqui significa 1,5, né? Através do desenho já deu para vocês verem. Mas, como que eu vou fazer a continha para a gente descobrir isso? Pego o denominador, multiplico pelo numerador, pelo número inteiro, vezes, somo com o numerador. Então, olha, 2 vezes 1, 2 vezes 1, mais 1, que dá 3. E repete o denominador. 3 meios. 3 meios. Vamos dividir aqui. Três dividido por 2. 1 vezes 2, 2 para 3, 1. Eu não posso dividir por 2. Então, acrescento 0 e a vírgula. 10 dividido por 2, 5. 1,5. Ok? Assim, a transformação de um número misto. Como que eu posso representar os números racionais numa reta numerada? Pessoal,
Agora, eu vou explicar como que a gente vai representar os números racionais na reta numerada. Eu peguei esse exemplo na página 12 da apostila. É um exercício que depois eu vou pedir para vocês fazerem. Então, eu já vou explicar fazendo o começo dele. Então, é o número 12, da página 12. Eu peguei aqui alguns números. Eu tenho a reta numerada, como vocês podem ver. Tenho uma reta numerada até o 4. E tenho algumas letras aqui, de A até G. E me deu números racionais. E pediu para eu observar os pontos na reta numerada, indicados com as letras maiúsculas. Identifique entre os números racionais relacionados abaixo o correspondente a cada letra. Então, o que eu tenho que fazer? Qual desses números corresponde a essas letras? Então, como que eu vou saber isso? Quando o número está na forma decimal, é mais fácil da gente identificar. Por que é mais fácil, Ana Maria? A minha reta está numerada de 0 a 4. Então, é mais fácil da gente visualizar o número quando ele está na forma decimal. Quando ele está na forma de fração ou de número misto, a gente tem que transformar ele em número decimal, para ficar mais fácil da gente localizar, né? Então, primeiro a gente vai começar com os números que já estão na forma de número decimal. Então, o primeiro número aqui, 1,75. Ele não tem sinal. Se ele não tem sinal, é porque ele é positivo. 1,75. Então, quer dizer que ele está entre 1 e 2. Entre 1 e 2, qual letra que está entre 1 e 2? Apenas a letra A. Então, 1,75 representa a letra A. Fácil, não foi? A letra A corresponde ao número racional 1,75. Segundo número aí, menos 1,9. Menos 1,9, ele está entre menos 1 e menos 2. Temos duas letras, B e E. Só que B está mais próximo do 1. E a letra E está mais próximo do 2. 1,9 está próximo do 1 ou do 2? Próximo do 2. Então, 1,9 corresponde à letra E. Menos 1,9. Próximo número aqui é um número misto. Vamos pular ele para a gente deixar ele por último. Então, temos aqui agora uma dízima periódica. 0,4444. Então, 0,444, 0, está entre 0 e 1. Temos duas letras, letra C e letra F. Então, a gente não pode identificar ainda qual das duas letras corresponde ao 0,44. Temos que esperar. Próximo número é um número negativo. Menos 2,125.
Ele está do lado negativo e está entre -2 e -3. Temos aqui duas letras também, letra D e letra G. Vamos ter que esperar também. Se bem que 125 está mais próximo do 2, né? A letra G está bem próxima, mas por precaução, vamos esperar a gente transformar as outras frações. Então, primeiro, vamos transformar este número misto, igual eu expliquei para vocês. 1 inteiro e 1/6, igual eu expliquei. Primeira coisa, multiplica o denominador pelo número inteiro e soma com o numerador. 6 vezes 1, 6. 6 mais 1, 7. E repete o denominador. Agora, a gente pode dividir. 7 dividido por 6, 1. 1 vezes 6, 6, sobra 1. Vamos acrescentar o 0 e a vírgula. 10 dividido por 6 dá 1 de novo. E sobra 4. Sobrou 4. Então, vamos continuar acrescentando o 0. 40 dividido por 6, gente, quanto que dá? Não dá, né, gente? Então, é 6. 6 vezes 6, 36. E sobra 4 de novo. Vamos acrescentar o 0. 6 de novo. 6 vezes 6, 36. Para 40, 4. E aí, o que vai acontecer? Dízima periódica. O que a gente concluiu aqui? Menos 1,16666. Então, do lado negativo, este número vai estar entre 1 e 2. Então, vai ser letra B. Letra B. Agora, vamos para os 5/8. 5/8. Vou dividir 5 dividido por 8. 5 eu não posso dividir por 8, porque 5 é menor que 8. Então, 0 e a vírgula e acrescento um 0 aqui no dividendo. 50 dividido por 8 vai dar 5. 6, gente, dá 6. 6 vezes 8, 48. Sobram 2. Acrescento 0. 20 dividido por 8, 2. 2 vezes 8, 16. Sobra 4. Acrescento 0. 40 dividido por 8. Agora sim, dá 5.
E sobra 0. Ficou apertadinho aqui. Sobra 0. Então, deu 0,625. Então, está entre 0 e 1. Então, é 0,6 e 0,4. Então, o 0,4 vem antes, né? Vamos arredondar aí para 0,45. Então, 0,45 vem antes do 0,6. Então, 0,4 vai corresponder à letra C. E o 0,6, que corresponde à fração, vai ser a letra F. Então, aqui a gente coloca a fração, que é o número que estava aqui. E vai ficar só esta fração aqui, 11 quartos. Vamos transformar ela aqui, ó. 11 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 11, 3. Coloco o 0 e a vírgula. 30 dividido por 4, 7. 7 vezes 4, 28. Para 30, 2. Acrescento 0. 20 dividido por 4, 5. 0. 2,75 está entre 2 e 3, porque é negativo, não é isso? Olha lá, ó. Negativo. Então, 2,75 e 2,125. Então, 2,125 vem antes. Então, letra D, e este corresponde à letra G. Então, a letra D vai ser o 2,125. E a letra G corresponde à nossa fração, que é 11 quartos. Tá ok, pessoal? Gente, eu espero que vocês tenham conseguido pegar alguma coisa. Porque assim é um pouquinho difícil, mas eu tô tentando fazer o mais simples possível. Eu vou passar a atividade da apostila, que quanto mais vocês tentarem fazer e praticar, melhor é. Mas qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, viu? Vocês vão começar as atividades na página 7 e vai terminar na página 12. Até a 12, tá? Qualquer dúvida é só me perguntar. Boa semana, gente!